Ok, Gama, antes de falar do Mondlane, tem essa situação do Osufo Momad, que vai se queixar na União Europeia de que estamos cansados dessas fraudes. Eu fiz paz, eu participei para que o país esteja em paz, mas nós participamos de boa vontade para a democracia, mas o povo está sempre a ser enganado e isto vai ficar feio. Tem aqui o vídeo. This is why we have been having conflicts every time we hold elections. Every time we hold elections, we have conflicts. Em 2019 outra vez. In 2019, I had personally to block the conflict. No ano passado outra vez. Last year, I had personally to block the Mas já conflict. chega. But enough is enough. Já chega. Enough is enough. Todo mundo sabe que o Suco trabalhou para a paz de Moçambique. Everyone knows that he himself worked for the peace in Mozambique. It's to us. Por isso eu estou a pedir para que desta vez nós gostaríamos que tivéssemos outro cenário. So this is why I'm saying that this time maybe we have a different scenario. Porque não basta a gente realizar eleições só para enganar o povo. It is not enough to hold elections just to trick the people. Porque convocar eleições Holding elections e depois não ir ao encontro da vontade popular, and not complying with the people's will, isso é enganar o povo. this is tricking people. Já chega. But enough is enough. Já encolhimos sabos, já chega. We admitted several burdens, but now enough is enough. Queremos eleições livres, justas e transparentes. This is why we want free, transparent elections. A democracia tem que ser democracia global. Democracy has to be global democracy. Os europeus sentem nos seus países, temos que servir aqui também. What you feel in your countries as a democracy, we too need to feel it. Gama, isto é uma ameaça, é um advertimento de que o Zufo poderá, caso a Frelimo não recue, poderá acontecer quitota em Moçambique? Ou o que é que ele quis dizer aí? Bom, o SUFO, independentemente dos resultados que ele poderá vir ter, ele faz aqui uma advertência que é para a comunidade internacional ficar atenta, faz diante delas, daí dos observadores, do corpo diplomático, dos observadores que estiveram acompanhando as eleições, no sentido de que vai preparando que ele poderá fazer objeções. Ele não concorda com os resultados, pelo menos aqueles preliminares, que estão a lhe dar numa margem muito baixa, mas pensamos nós que ele não vai sair às ruas para protestar, porque a Renamo já tem um antecedente de conflito armado no passado e ele também não tem meios para levar as pessoas às ruas, e a Frelimo está numa fase que já está a se tornar intolerante com as manifestações, e qualquer tentativa ele já vai... A Frelimo pode depois inverter aquilo para acusar, como faz o MPLA, que querem a guerra e etc. Vimos hoje o Mondlane esteve no interior e vimos as declarações de um comandante da polícia. O Mondlane congregou muita gente à sua volta a fazer um comício, e a polícia veio dizer que ele também estava a cometer atos de vandalismo que até fazia lembrar o MPLA. Então, o SUFO está a mandar um recado a Frelimo, que é para não fazerem fraude, mas o que ele tem de fazer é esperar os resultados saírem e procurar contestar com os resultados da sua contagem paralela, caso existam, e não necessariamente contestar só assim de forma verbal, porque o povo, para abraçar uma contestação, uma reivindicação que estejas a fazer, ele quer que tu proves. Pelo menos nós tivemos em 2022, a UNITA conseguiu provar que estava a ganhar
havia muitas atas a ser, cópias de atas a circularem pelas redes sociais, dando uma larga vantagem à UNITA. E hoje, no Moçambique, temos também isso, atas, que os editais, como eles chamam, a dar também, a colocar Venâncio Mondlane numa posição superior, ou empate com o Chapo. Então, o SUFO deve trazer, apresentar os seus resultados, dizer à comunidade internacional, lá os observadores, diz, olha, os meus resultados são esses que nós contamos. Eu quero, quando a CNE sair, depois publicar os seus, ou anunciar, publicar, eu quero comprovar e fazer comparação se batem certo ou não. Se não baterem certo, não vamos reconhecer e nem vamos aceitar estes resultados. Uhum. Estes resultados, por exemplo, o Mondlane, ele replicou as acusações que lhe foram feitas, ele replicou e tem aqui um mini áudio que ela até publicou no seu account de Instagram ontem. Vamos ouvir. A notificação da Procuradoria-Geral da República para o candidato Venâncio Mondlane. Essa notificação diz, entre outras coisas, que o Venâncio Mondlane está a incitar a violência, o Venâncio Mondlane está a desrespeitar a Constituição da República, está a desrespeitar a lei eleitoral, que o Venâncio Mondlane não está a comportar-se ou não está a ter uma postura compatível com alguém que tem pretensões de um dia vir a ser Presidente da República. Bom, essa notificação da Procuradoria, uma das questões, de fato, que levanta interrogações é como é que é possível a Procuradoria-Geral da República, que é guardiã da lei, portanto, o advogado do Estado. Quando é advogado do Estado, o que significa? Que é advogado de todos nós, é advogado de toda a nação, é advogado de todos os moçambicanos. Como é que este advogado geral, universal, como é que faz afirmações tão, digamos, graves, como as que fez nesta notificação, mas em nenhum momento cita uma norma, cita uma lei em concreto que fundamente essa tese de que o Venâncio está a violar a Constituição, mas não indicam qual é o artigo da Constituição que está sendo violado. Não indicam qual é o artigo da lei eleitoral que está sendo violado. Como é que o advogado de todos nós faz uma sentença sem fundamentar legalmente a sua própria sentença? Como é que isso é possível? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que é possível a Procuradoria-Geral da República está a fazer a segunda notificação ao Venâncio Mondlane, mas, por exemplo, nós, durante o processo do recenseamento eleitoral, como muita gente acompanhou, nós tivemos casos reportados e comunicados à própria Procuradoria que, de várias irregularidades que ocorreram, a Procuradoria nunca notificou nenhum partido. Nós tivemos casos de recolha massiva, sistemática e aprofundada de cartões de eleitores por um partido bem conhecido, mas a Procuradoria nunca notificou esse partido. Nós tivemos ainda, no período da pré-campanha, um candidato de um partido que usou meios públicos, usou viaturas da FASE, que é o Fundo de Apoio ao Setor da Educação, portanto, o Fundo de Apoio à Educação das nossas crianças, dos nossos jovens, as viaturas que foram importadas com dinheiro público, foram todas elas alocadas para fazer a pré-campanha de um candidato. A Procuradoria nunca notificou. Ok, Gama, portanto, estas são as defesas que o Mondlane continua a fazer porque ele está a defender os votos que lhe foram dados. E hoje ele estava em Nampula, como estavas a dizer, e há quem diz que estão à procura de Mondlane. Mondlane está, penso, numa roca forte. Gama, o que é que tens a dizer sobre esta injustiça na leitura dos resultados que aí está a acontecer?
Pois, o E, mundo. e por outra, e por outra, Gama, só para te dar e dar todo o tempo necessário. E o próprio Mondlane, hoje ou ontem, ele apelou a uma greve, ele apelou a uma greve geral para que todos fiquem em casa e caso não aconteça nada, eles vão para uma outra etapa mais difícil. Pois, o que aconteceu é, o Mondlane tem estado a reivindicar os resultados eleitorais. E a Frelimo se sente incomodada com isto. E a forma encontrada para o intimidarem é dizer que ele está a perturbar a ordem, que ele está a incentivar a violência, o vandalismo e etc., como fizeram hoje, isto na voz do diretor da Ordem Pública de Nampula, onde ele esteve. Com isso é para desencorajá-lo, para ele sentir-se intimidado, mas ele é um político e ele percebe o jogo. E a PGR primeiro avisou e depois já notificou-lhe. Uhum, Notificou-lhe. Então, aquilo é para amedrontar, não há um outro nome. E hoje foi mais grave. O Mondlane foi para Nampula, parece que foi por uma foi lá pronto estar em contato com as comunidades ou foi lá a título pessoal e as pessoas foram se reunindo à volta dele e a polícia entendeu que o Mondlane não avisou, queriam lhe fazer escolta e a polícia sentiu-se incomodada com o número de pessoas que estavam ali à volta dele. E a polícia está a dizer que o Mondlane esteve em Nampula a incentivar os jovens à violência, ao vandalismo, a tirarem e incentivou os jovens a fabricarem bombas de gasolina, aquelas bombas caseiras, para tirar contra a polícia. Quer dizer, criaram, pintaram-lhe um quadro totalmente negativo e diziam depois que estavam atrás, queriam estar atrás dele para lhe proteger e lhe fazer uhum, proteção. Porque o Mondlane depois teve que desaparecer dali onde ele estava, porque havia informações que a polícia estava atrás dele e ele teve que sair daquela localidade. E por isso é que a polícia está agora atrás dele para lhe imputar essas acusações todas que andaram a fazer. Eu, sim, ao porque ouvir houve feridos hoje. ao ouvir o diretor da Ordem Pública de Nampula, consegue-se perceber que aquilo é uma autêntica fabricação. Porque ele coloca-se, apresenta a polícia numa posição de vítima. Desde quando é que a polícia. Quer dizer, as pessoas foram para ali, o Mondlane está a passar, as pessoas foram Uhum, para ali a correr, ter com ele. Qual é o tempo que tiveram para ir fazer bombas, para uhum, tirar contra as polícias? Fazer uhum. bomba, tinham que ir para as bombas de combustível, comprar o tal combustível e pôr aquilo nas latas. Quer dizer, um argumento totalmente inaceitável e descabido. Só a própria polícia, só os órgãos de defesa e segurança de Moçambique é que iriam. Nem eles próprios, se calhar, acreditam nessa versão que eles andaram, que eles estão aí a pregar e a fabricar contra o Mondlane. Uhum, uhum. Ok. Olha, Gama, vamos dar uma oportunidade a dois moçambicanos, se de facto estão prontos para poder intervir. Chamem, queremos ouvir dois testemunhos, queremos interagir com dois telefonemas de Moçambique. Quem já tem o número do Benhaja pode telefonar. Vimos que hoje à tarde houve aí alguns cidadãos moçambicanos que estavam a procurar entrar em contacto conosco. Por exemplo, não sei se este amigo esteve a chamar ao longo da tarde, se está a nos acompanhar aqui neste momento. Vou tentar chamar eu, não sei se ele vai atender-nos. Eh, Enquanto isso, Gama, aconteceu em Luanda que o presidente da República, João Lourenço,
O nosso amigo atendeu. Muito boa noite. Alô, Assim, muito boa noite. boa noite. Aqui é o Bem-Aja. Estamos em linha, estamos em direita. Nós vimos que ao longo do dia queria intervir. Não sei se podemos ressalvar a tua intervenção. Oh, Álvaro Mendes, certo? Sim, sim, Álvaro Mendes. Álvaro Mendes. Ok, ótimo. Eu sou Célio Almeida e sou moçambicano. Eu estava a ligar porque estava a ver no YouTube uma live sua e queria intervir na altura. Não Po- sei se era live, era direto ainda ou não. Não, Eu sempre. aquilo era indireto, não é? Era uma Era reposição. retransmissão. Retransmissão. Neste momento estamos em live portanto, o que tu querias dizer à tarde, podes dizer já agora. Era em função das eleições em Moçambique, das eleições gerais moçambicanas. Pois, 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 pois. Então, qual é o teu parecer? O que é que, enquanto moçambicano, como é que estás a ver esta situação? Bem, é uma situação caricata e, infelizmente, uma péssima imagem que o país transmite para o mundo. E para mim, como moçambicano e africano acima de tudo, é preocupante, porque é uma situação que um regime, um partido que quer se perpetuar no poder a todo custo, vale o que vale, custa o que custar, e sacrifica o seu próprio povo. Hum, Os africanos podem estar a ver isso como uma situação isolada de Moçambique e de moçambicanos, mas eu tenho preocupação porque isso pode se alastrar às outras. Essa tendência, essa forma de ser e de estar, de fazer política, pode se alastrar para outros países. Pode ser um exemplo a ser um mau exemplo a ser seguido por os outros países, por outros partidos políticos que estão no poder. E é preocupante. Eu sou da opinião que isso a União Africana uhum, deveria prestar atenção a isso, a esses comportamentos e exigir governos, regimes para evitarem esse tipo de comportamento, para apontarem pela verdade, pela transparência, pela justiça e apreciarem o voto popular tal como ele foi expresso. uhum, Essa é a minha opinião. É lamentável o que está a acontecer em Moçambique, infelizmente. A contestação contra o governo da Frelimo não é segredo. Qualquer cidadão, qualquer indivíduo na rua tem uma opinião negativa sobre o governo da Frelimo. O que foi expresso nas urnas pelos moçambicanos não é nenhuma novidade. O próprio governo sabe disso. Não é uhum, nenhuma novidade. Não é novidade absolutamente nenhuma. O próprio partido sabe perfeitamente disso. Portanto, uhum. era essa contribuição que eu queria deixar. Ok. Agora, para quem tem dúvidas de saber, ou gostaria de saber, afinal, porque é que a comunidade internacional não faz absolutamente nada Hum, perante situações dessa natureza, porque nos países deles não acontece. É muito simples. Quem é a comunidade internacional? A comunidade internacional são as multinacionais, são essas multinacionais que operam nos países africanos. E o que é que são eles que financiam as eleições? Obviamente que eles financiam as eleições sob a garantia de que esses regimes vão se manter no poder e fazer os negócios sujos que eles fazem nos países. É uhum. tão simples quanto isso. Isso não é difícil perceber isso. Não é preciso ser um gênio para perceber isso. Ok, Infelizmente, não ok, haverá mudanças se o povo não despertar e lutar contra isso. ok. Portanto, compreendendo o que acabas de dizer, gostarias que o desfecho fosse mesmo este, que o povo continuasse a defender o voto que eles depositaram nas urnas. Com certeza, com certeza. Por exemplo, para o caso de Moçambique em particular, eu faço um apelo para a sociedade civil, para as várias individualidades que existem em Moçambique, são pessoas excelentes, são professores, doutores, são intelectuais, eles podem mover uma frente contra o Partido Frelimo, apelar ao Partido Frelimo, apelar às instituições de justiça, a fazerem uma coisa muito simples, a fazerem a comparação das atas e dos editais de todos os partidos. Uma coisa muito simples. Não é difícil. Comparam-se as atas, comparam-se os editais e vê-se lá quem ganhou, faz-se a contagem simples de quem ganhou e quem perdeu. É possível fazer isso. Porque quando a Comissão Nacional de Eleições anuncia resultados, é um documento, é um papel que tem lá números que foram lançados arbitrariamente.
Eles não fazem a prova. Eles lêem um documento com números, mas eles não dizem que, olha, os votos estão aqui, os editais estão aqui, qualquer um pode ver. Os editais, os supostos editais que a Comissão Nacional tem, não são públicos. O povo não tem como verificar. Está a perceber? Os partidos políticos saem das urnas do dia da contagem com os seus editais, mas depois esses editais não são confrontados em lado algum. Não são confrontados em lado algum. A Comissão Nacional de Eleições, a nível do distrito, aparece 3, 4 dias depois a fazer a divulgação de resultados, que é parcial, penso que é parcial, depois tem intermédio, quando é a nível provincial, depois tem os resultados gerais, que é a nível da Comissão Nacional de Eleições, depois vai para o Conselho Constitucional em Moçambique, que faz a validação dos resultados. Mas quando a Comissão Nacional de Eleições, a nível do distrito, onde quer que seja, publica os resultados, não publica os editais, não diz quais são os editais que eles estão a usar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eles não publicam os editais. Ninguém sabe se aqueles números refletem, são verdadeiros, foram manipulados ou não. E os editais que os partidos têm, infelizmente, eles não podem ir reclamar a lado algum. Podem ir aos tribunais. Os tribunais, agora, os tribunais foram retirados. Houve uma aprovação da nova lei eleitoral em cima da mesa. Os tribunais foram retirados do processo eleitoral, eles não podem fazer nada, não podem julgar absolutamente nada, a não ser casos de ilícitos eleitorais, pessoas que são encontradas com boletins pré-votados, coisas de género, não é? Em violência, pessoas que estão envolvidas em violência nas assembleias de voto, são esses casos que os tribunais votam. Agora, o processo eleitoral, a manipulação de votos propriamente cometida por elementos da Comissão Distrital de Eleições, os tribunais não. Essas discrepâncias que existem entre os editais dos partidos e os supostos editais que a CNE tem, os tribunais não julgam isso. Eles remetem isso para o Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional, pela sua composição, pelo seu órgão, eles não têm competência para contar votos, por exemplo. Eles não têm competência para fazer isso. Essa é uma competência que cabe ao Conselho Constitucional e caberia a um tribunal. Mas o Conselho Constitucional não tem essa competência e decide a seu bel prazer, que seria, nesse caso, a favor do partido que governa o país. Ok. Muito obrigado, Célcio, não é? Célio. Muito obrigado, Célio. Vai chamando toda vez que tiveres ocasião. Gostamos muito de ouvir o teu pronunciamento. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. Ok, obrigado. Bom trabalho para vocês. Ok, obrigado de nós. Gama, acabamos aqui de ouvir o Célio, e ele diz, portanto, ele propõe que os intelectuais moçambicanos, esta é uma coisa nova, que nunca ouvimos alguém a propor uma coisa de género, que os intelectuais, doutores, a classe que conta no país, portanto, interfiram, não é? Possam interceder ao governo ou à própria Frelimo, para que se possa fazer uma comparação transparente destes editais, que nunca se fez. Nunca as comissões nacionais eleitorais apresentam os editais. Gama, o que é que tens a dizer sobre o parecer do Célio? Sim, este é um cenário idêntico ao de Angola, que quando a oposição pede, na fase final, ao Tribunal Constitucional, e aconteceu em 2022, o Tribunal alegou que não havia legislação que lhe obrigasse ou lhe permitisse fazer recontagem das atas, que são os editais. Depois, o próprio regime alegou que não trabalha com cópias. A oposição, quando vem, apresenta os seus resultados baseados nas atas, que são cópias, nas cópias das atas, ele diz que não trabalhava com aquilo. Umas semanas antes das eleições de Angola, o governo do MPLA aprovou uma nova lei orgânica eleitoral em que ele também punha de parte, dizia que cópias das atas não tinham valor. Então, quando tu vais pedir para fazer comparação ou comparar as atas,
não podes usar aquela cópia porque ele diz que não tem valor, não é válida. Então, o MPLA preparou-se desta forma. E Ora, transmitiu a mesma experiência para os outros, sim, porque é aquilo que o Célio diz, as coisas, estes fenómenos destes grupos, depois eles que influenciam um ao outro. ao outro. Veja que Angola, já falamos aqui, inventou a figura do vandalismo, né? Ele Uhum. depois. O Moçambique também está a usar a mesma o termo. Hoje o comandante de Nampula, da Ordem Pública, esteve a usar o vandalismo, a dizer que o coisa está a fazer, está a apelar ao vandalismo. E houve Em um dos nossos. Moçambique, Aham. de facto, os intelectuais deveriam também apresentar a sua posição, mas sobretudo aqueles da Frelimo. Mas só que tivemos a Graça Machel a apoiar o Chapo, todos eles têm interesses, ninguém da Frelimo grande vai aparecer a encorajar a fazer a contagem paralela, ou melhor, a compararem os editais Uhum. para ver aí verdade eleitoral. Esta é a única forma de se trazer a verdade, comparar. Mas esses Comparar. regimes, infelizmente, não aceitam. Porque se Não aceitarem, são descobertos e, e caem. Só o facto dele não publicar os resultados logo nos primeiros dias já produz também desconfiança. hum, hum. Nos outros países, aí mesmo na Itália, votou hoje de tarde, à noite já tem resultados, já se Já tem sabe quem resultado, ganhou. já tem, é Não, automático. essas ditaduras, essas ditaduras aprovam leis que diz que Uhum, não, o resultado só sai daqui a X tempo, para lhe uhum, dar tempo e momento dele retrabalhar os resultados. uhum. O que é que ele Olha, faz? deixa eu dar um exemplo aqui. Eu que o sim, sim. MPLA em 2022 fez com a UNITA. A UNITA estava a fazer contagem paralela e a nível de Luanda, o governo sabia que a UNITA estava a fazer essa contagem. Ele, os resultados da TPA, ele altera, aumenta mais para a UNITA. A UNITA fica baralhada. Quando ela vai ver na televisão, vê, então aqui no nosso está a dar que temos 40, aí na televisão já estamos com 50. Ficaram baralhados e ficaram com aqueles resultados que a TPA deu, ou que a CNE estava a dar, lhes dar. Ele vai te aumentando, mas depois de 2 dias ele te reduz, mas pelo menos já te acalmou. Gama, portanto, temos aqui mais um amigo que chama de Moçambique e tem também o seu parecer sobre esta situação crítica de Moçambique. Muito boa noite, com quem estamos a falar, caro amigo? Então, falar com o João Júnior Tembe. Ok, João. João Júnior, portanto, qual é o teu parecer sobre esta situação que está configurada desta forma? Mondlane está a fazer de tudo para salvar os votos dos moçambicanos e há muitos moçambicanos também que querem salvar o voto colocado nas urnas. Qual é o teu parecer e qual é a tua visão dos factos? O meu parecer é que Venâncio Molhano é o Moisés em Moçambique. Uhum, É o Moisés em Moçambique porque ele está a carregar a dor de todos, mas todos os moçambicanos. E para não ir a mais longa, Venâncio Molhano tira-me lágrimas. Falar dele, tiro lágrimas e estou sem palavras. uhum, ok. Estou sem palavras. Venâncio Molhano faz-nos chorar. Faz-nos chorar. Portanto, Eu sou um jovem que não tem. existe muita esperança em Mondlane. Era o homem que Moçambique esperava. É o homem que Moçambique esperava e não temos outro que nos defende. Dói-nos tudo aquilo que acontece-nos, mas Venâncio Molhano veio dar-nos uma luz. Não, não desistam.
Eu particularmente já queria arrumar as botas para Portugal, ir lá trabalhar num bar, varrer a estrada, mas com esta intervenção de Venâncio Mondlane, acredito que vale a pena continuar em Moçambique. Ok, 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 muito forte. Ok, muito obrigado, nosso amigo João. Acompanha e possas voltar mais vezes para trazer as tuas opiniões. Muito obrigado, nosso amigo. Obrigado eu, obrigado. Obrigado. Gama, este é outro depoimento. Nós queríamos ouvir duas pessoas e tivemos então estes amigos que chamaram à tarde e, como não podiam falar em direto. Ele diz que Mondlane Gama é o Moisés que Moçambique esperava. Eh, Muitos jovens, muitas pessoas estão a depositar essa esperança em Mondlane. Gama. É correto, devemos reconhecer que Moçambique, depois do Dela Cama, não teve ainda um líder carismático, assim bem aceite, como o Mondlane. O Dela Cama, depois de desaparecer da vida política e do mundo, entrou o Suf Mohamed e foi uma grande decisão para os moçambicanos. O Suf, para além de foi um bom comandante militar no tempo da guerrilha da Renamo, mas como político não soube fazer leitura dos sinais. E quando surge o Mondlane, há uma luz no túnel que as pessoas vão olhando, porque o que as pessoas procuram, ou sempre procuraram, é alguém que pudesse e que tivesse capacidade e habilidade para enfrentar a Frelimo, um candidato à altura da Frelimo, do candidato da Frelimo. O SUFO não estava à altura para competir com nenhum dos candidatos da Frelimo. Falta de carisma também, isso conta muito. E aparece Mondlane. Então todo mundo se une à volta do Mondlane. Ele cria aqui, ele consegue congregar todas aquelas correntes anti-Frelimo da sociedade. Veja que a própria sociedade civil, a juventude, a partidária, os jovens que nasceram depois da guerra, é que estão a apoiar Mondlane. E isto já vem desde o ano passado, das eleições autárquicas, em que ele teve muita aceitação. Então, Mondlane, os resultados, aliás, mesmo dele, da contagem paralela, estão a falar alto, mostrando que ele está praticamente no empate com Chapo e em muitas localidades ele a ter vitória estrondosa. Então, ele continua a ser o político do momento e é nestas eleições, independentemente de quais forem os resultados, ele é o vencedor político deste pleito eleitoral.